pessoal. Vou começar aqui então a fazer esse vídeo após a nossa visita lá no grupo de techs. A gente está aqui em La Coruña, na Espanha, e eu estou fazendo dessa forma porque, infelizmente, eles solicitaram para a gente não colocar na internet nenhuma foto ou vídeo que foi feito lá no escritório deles. Então, vou fazer um relato, alguns vídeos que foram feitos lá. Eu vou tentar editar para passar só o áudio para vocês e que fique de uma forma bacana para vocês acompanharem. Então, eu soltei várias perguntas aí para vocês no Instagram essa semana em preparação para a visita e eu quero responder uma por uma aqui. Então, a primeira eu fiz uma pergunta para vocês fazerem para mim: como a Zara consegue? E aí vieram as perguntas. A primeira dela é vender tão barato. Então, vamos lá. Uma experiência e tanto. Eu trabalhei em grandes varejistas parecidos com a Zara, mas ainda não chega na eficiência que eles tinham aqui. E mesmo a gente tinha essa consciência. Como que eles conseguem vender tão barato? Tudo o processo ele é pensado nas eficiências de tempo e de custo. É diferente a forma de pensar de tudo que eles estão fazendo. Então, primeiramente, vamos fazer algumas comparações. Como uma marca no Brasil, ou mesmo um varejista grande, desenvolveria uma coleção. Vamos pegar um Magazine, que seria uma comparação mais próxima, sem contar em marcas mesmo, né? Então, vai fazer uma coleção, faz a pesquisa, a equipe de produto faz a pesquisa, muitas vezes, independentemente da equipe comercial, e aqui eu já começo com o primeiro ponto, que quem me acompanha aqui há algum tempo sabe que eu bato muito nessa tecla. Faz parte da minha formação aqui na Europa também, onde é assim que funciona aqui, como não é como funciona no Brasil. Um dos principais problemas da gestão eficiente dos nossos custos. Mas, enfim, a equipe de produto vai fazendo essa pesquisa sem necessariamente estar alinhada com as estratégias comerciais, mas mesmo que sejam. E vão buscar tendências, etc. Começam a fazer os desenhos, né, as primeiras ideias de produto, e chamam alguns fornecedores daí, sejam fornecedores de tecido e de confecção mesmo. E aí faz aquela piloto, né, solicita aquela piloto, envia lá a ficha técnica, etc. Aguarda para esse fornecedor fazer o melhor que pode com aquela peça piloto. Depois recebe, algum tempo depois, algumas semanas depois, às vezes meses depois, né? E aí vai fazer a ficha de custo, ver quanto ficou aquele produto. Então, às vezes a gente está falando de uma matéria-prima que veio de vários fornecedores, cada uma com seu custo, cada uma com seu mínimo, e aí vai começando a montar um produto. Agora vamos ao modelo deles aqui, tá? Uma coisa que, primeiro ponto que eu preciso trazer: vender tão barato também é uma coisa meio relativa. Se a gente for olhar alguns dos produtos, um blazer, por exemplo, que estava ali pendurado a 69 euros, traduzindo assim direto o preço do Brasil, a gente estaria falando aí de mais ou menos R$ 280. Não é exatamente um preço super barato, né? É um preço que se pratica no mercado. Mas qual que é o principal foco? É você ter uma meta de custo antes de você iniciar o seu desenvolvimento de produto. Isso é básico. Quem faz os meus cursos já sabe que a primeira coisa que a gente vai falar de desenvolvimento de produto vai ser isso, de gestão de coleção. E é isso que a gente precisa trazer em todas as empresas brasileiras. Essa conexão com a equipe comercial e a equipe de produto. Não existe uma coisa separada da outra. Não pode existir uma equipe de produto. E eu sou estilista, tá, gente? Eu fui dessa equipe. Não pode ter uma equipe de produto desconectada da equipe comercial, que vê as tendências, desenvolve uma coleção e fala: tá aqui, agora vocês vão lá, montem as quantidades e enviem para as lojas e vendam. Não é assim que funciona. Quem assistiu o meu último workshop online gratuito, se vocês se lembram, na minha segunda aula, que a chamada era qual que é a única forma real de atrair, manter e converter clientes, né, em vendas. E a conclusão que a gente chegou, que eu trago naquela aula, é justamente ter o produto e o estoque que as pessoas querem comprar, no preço adequado, que é competitivo no mercado e que vai de encontro com o que as pessoas querem comprar. E a Zara funciona exatamente assim. Então, você vê vários andares, alguns deles de 13 mil metros quadrados, são 600 pessoas trabalhando na equipe de produto e mais ou menos a mesma quantidade trabalhando na equipe comercial. A gente tem aqui em La Coruña, no escritório central, centralizado todo o desenvolvimento de produto para todos os países, tá? E a gente tem algumas equipes para a América Latina, algumas equipes de produto para a Europa, outras equipes para a Ásia e assim por diante.
A gente também tem aqui os country managers, os gestores dos países. Tinha aqui o gestor do Brasil, tá? Que vai estar sentado ali acompanhando o quê? As vendas diárias em tempo real de cada um dos seus países. Então, como country manager do Brasil, eu estou acompanhando as vendas de todas as 60 e poucas lojas da Zara no Brasil. E o que é acompanhar vendas? Não é acompanhar só a receita, tá? É o que está vendendo. É o ponto principal que eu trato ali logo nos primeiros módulos do meu curso completo, Moda de Sucesso Pro, que é exatamente essa metodologia que é trabalhada aqui no grande varejo de moda na Europa e um pouco trabalhado no grande varejo do Brasil, mas não da forma que é feita aqui, tá? Então, esse gestor, ele está acompanhando as vendas e é a partir dali que vai ditar o desenvolvimento do produto. Então, não tem uma equipe de produto que sai e cria aleatoriamente. E sim a equipe comercial falando, olha só, isso aqui está vendendo bastante no Brasil, em São Paulo, no Rio, aonde quer que seja. E a gente precisa de mais produtos desse tipo. Então, estão gostando dessa cor, estão gostando desse tipo de estampa, desse tipo de matéria-prima, desse tipo de modelagem. E é isso que vai direcionar o desenvolvimento do produto. Juntamente com isso, são os custos. Tá? Então, esse é um produto que precisa custar tanto. Precisa custar 15 euros, precisa custar 30 euros. É a partir daí que a gente começa o desenvolvimento do produto. Então, quando você começa a trabalhar com esse prisma, que é muito diferente da equipe de produto aleatoriamente fazendo produto, e aí vendo quanto custa, e aí jogar o markup em cima, e aí ver as quantidades, e aí mandar para a loja, por que isso tudo vai encarecendo, tá? Porque aí você manda aquela aposta lá e reza para as pessoas quererem comprar. Tá? E o oposto que está acontecendo aqui, que é como é o varejo, né, no hemisfério norte, como eu trago exatamente essa metodologia, mas aqui de uma forma muito mais eficiente, as vendas vão ditar qual é a sua estratégia de produto, quais são as faixas de preço, quanto que precisa custar. Então, muito bem. Então, eles têm toda essa diretriz desde o começo, tá, do desenvolvimento de qualquer produto. E como que daí é tão ágil, tá? Porque, então, vejam, não tem uma equipe de produto desenvolvendo uma coleção inteira, fechadinha, que eu vou mandar e vai ser aquilo. Eu vou mandar, eu vou sentar, vou esperar vender. Não, tem reposição de estoque constante. Outro pilar fundamental que eu trago nos meus produtos também. Estou vendo toda semana, aqui, todos os dias, né? O que está vendendo na minha loja, na minha marca, e vou repondo os estoques de acordo com as tendências, não as tendências que estão mostrando nas feiras, não que você não deva olhar para se inspirar, mas as tendências de venda, tá? E aí, o que é isso? Você pode, se você tiver, repor o mesmo produto, repor a grade que está quebrada e capitalizar mais naquele mesmo produto, tá? Mas você não precisa repetir exatamente o mesmo produto, que é um ponto que eles enfatizaram bastante, para trazer a novidade constante, que é outro tema que vocês relatam ter bastante dificuldade, como ter novidade constante na loja, né? Isso tudo é por causa da eficiência da gestão do produto, porque vamos lá, quando daí eles recebem essa informação, então essa cor está vendendo, esse tipo de blusa está vendendo, a gente precisa de mais disso, e são blusas que precisam custar, sei lá, 30 euros, a equipe de produto tem um direcionamento muito mais focado, e aí entra as eficiências de compra e de gestão de produto, da gestão dos fornecedores. E por que eles conseguem vender tão barato, tá? Então, as principais bases de tecido, quem compra muito na Zara e conhece, vai concordar comigo que são algumas bases-chave que estão sempre presentes em vários produtos. Então, um crepe de poliéster, uma sedinha de poliéster, de acetato e por aí vai, né? Alguns tricôs, alguns algodões, algumas microfibras, enfim, o tecido de alfaiataria que é usado na maioria das calças, tá? Eles compram isso num volume muito grande, esses tecidos base, tá? E eles têm a agilidade do tingimento, tá? E algumas já estão tintas, principalmente em cores mais básicas, tá? Então, se eu recebi a informação que esse tipo de blusa, desse tipo de tecido aqui tá saindo bem, o estilista já sabe que ele pode trabalhar com algumas bases que já estão disponíveis lá nos fornecedores-chave. Eles conseguem gerar um produto em 2 semanas, tá? Por que essa agilidade e o preço baixo? Porque a base, o tecido já foi comprado um preço lá embaixo, porque são toneladas e toneladas do mesmo tipo de tecido, tá? E aí a gente vai para a organização também da gestão do produto.
Diferentemente da forma tradicional de se fazer, que é o que eu estava falando lá, o estilista faz a ficha técnica, ele escolhe tudo o que ele quer, tudo separadinho, cada fornecedor tem um lead time, tem um prazo de entrega, ele manda, aí o fornecedor vai pilotar, daí o fornecedor precisa esperar aquela amostra do tecido para poder fazer a pilota, aí ele vai desenvolver a modelagem, né? Então, aqui eles fazem pilotos em 2 dias internamente, tá? Então eles têm uma equipe aqui de modelagem que está ativamente cortando os moldes na mão, já fazem as pilotos nas bases dos tecidos finais, tá? Porque eles já têm uma amostragem muito grande dos tecidos principais que eles vão utilizar, e já está comprado esse tecido. Então, quer dizer, se eu fiz um casaco com aquele tecido, ele não funcionou, não vendeu, eu posso fazer uma calça, posso fazer uma saia, posso fazer outros produtos com ele. E isso é muito ágil de fazer. O estilista faz o desenho, já manda para a modelista que está assim a poucos metros dela, ela já faz essa modelagem, faz a piloto, já faz e tem costureiras aqui também, tem fábricas, etc. Já vai fazer a peça, já vai fazer a prova dessa peça, né? E aí já manda para o computador para fazer a graduação e computadoriza toda essa modelagem, tá? Então aí o que ele vai fazer? Ele vai ligar para o fornecedor, que vai fazer a confecção, e vai falar, ó, estou te mandando X metros de tecido, já sabe quantos metros que ele precisa, já tem aquele tecido, já tem o molde digitalizado, graduado, e envia para ele. Isso tudo em 2 dias. Então a confecção consegue também ser muito mais barata e mais otimizada, porque ela não tem todo esse trabalho também da pilotagem, certo? E que leva muito tempo. Então essa confecção vai fazer o que? Vai receber simplesmente esse tecido e falar, ó, agora você confecciona, já está com a modelagem pronta, digitalizada, ela chega, já joga lá no computador dela, já faz o corte, já confecciona e já manda. Então, vejam, isso é um dos exemplos de todas as eficiências que eles trabalham. Esse formato de ter a pilotagem em casa, eu nunca tinha visto na minha experiência de muitos varejistas bem grandes como eles. A gente ficou bem impressionado com a mentalidade da agilidade. Vou dar um outro exemplo de custo e agilidade para falar como que eles conseguem vender tão barato, né, novamente. Então, vender tão barato, volume, tá? Quanto mais você compra, mais barato fica, tá? A confecção, a fábrica, por sua vez, que aqui eles falaram que eles têm 60% da produção deles está centralizada entre a Espanha, Portugal, Marrocos e um outro país do norte da África que eu esqueci. Algéria, talvez, não sei. Mas assim, um raio mais próximo. Então, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, na China eles têm mais os produtos mais básicos, tá? Então, essa agilidade também melhora o preço. E a confecção, como ela tem pedidos com volumes muito altos, ela consegue também ter uma margem menor, tá? Porque ela vai fazer todo o setup da máquina, enfim, da linha de produção, para fazer muitas dezenas de milhares de peças, tá? Aí você dilui muitos custos fixos aí no preço por peça, tá? Então você tem a economia de escala da compra do tecido com antecedência, que não é comprado necessariamente por fornecedor, eles mesmos compram e fazem essa negociação dos tecidos mais otimizados de custo, que são tecidos que podem ter uma boa performance, uma cara bacana, mas que são econômicos, tá? E aí, a partir daí, vão desenvolver produtos em cima deles, tá? Então, de novo, um pensamento bem focado na agilidade e na economia. E dando um outro exemplo com relação à agilidade comparativa, né, de como é feito normalmente. Então, se você vai fazer, por exemplo, um produto estampado, que a gente tem alguns participantes aqui da missão que são de estamparias, né? Diferentemente de você sentar, pegar o designer, desenhar uma estampa, fazer lá todo o desenho, etc, etc, etc. E aí mandar para a estamparia, daí a estamparia vai receber isso alguns dias depois, e daí só então ela vai abrir lá a tela para fazer aquela estampa. Isso tudo tem um custo para a estamparia, e aí ela vai mandar aquela bandeira, né, aquela amostra, para só então ser recebida dias depois, e daí só então ser aprovado, pode ser que não seja aprovado, daí a estamparia tem o custo tudo de novo, etc, etc, né? E aí para finalmente estampar esse produto e fazer essa piloto, né? Enfim, isso tudo já levou meses e custou bastante, vocês não concordam? Só em frete, correio, etc, foi bastante custo. E o contrário que vocês podem aplicar, que é uma das técnicas de eficiência, é ver o que já tem disponível em estoque de tecido. E no caso de vocês, se vocês não têm poder de compra de um tecido muito grande, o que os fornecedores já têm disponível. Então, não precisa, por exemplo, desenvolver uma estampa própria e tal. Tem um outro vídeo no YouTube que eu falo sobre isso, como cortar custos com inovação, enfim, que muitas vezes a gente
faz coisas que custam dinheiro por ineficiência. Então, um outro ponto que eu acho que, para fechar esse assunto de como que eles conseguem vender tão barato, tá? É uma questão também um pouco do mito, tá? Que foi gerado em torno da Zara, quando se fala de fast fashion e, enfim, de sustentabilidade, comércio ético, que houveram flagrantes, que a gente vai falar em outros temas de outros vídeos aqui, de trabalho escravo, etc., que as pessoas acreditam que a Zara só é barata porque usa trabalho escravo, tá? E seria uma resposta simplista e confortável para todo mundo dizer isso. Mas a verdade é que a eficiência da gestão deles, a forma como eles trabalham é muito rápida, é totalmente focada em eficiência de custo. Como que eu posso fazer um produto bacana de uma forma econômica? Como que eu posso otimizar a minha compra de matérias-primas, otimizar a minha coleção para utilizar essas matérias-primas que estão aqui? Depois a gente vai falar um pouco mais da gestão de estoque deles, mas de fato é toda uma operação que tem economias por todos os lados. A gente vai ver na gestão logística deles, é praticamente tudo robotizado. Enfim, então são vários aspectos que geram essas economias. E claro, eles vão trabalhar com uma margem um pouco mais apertada do que alguns outros, mas como vendem muito volume, muito dessas eficiências está atrelada ao volume, né? Então, é uma estratégia de quanto mais volume, mais vendas, mais você vai diluindo esses outros custos, tá? Eu espero que tenha trazido aí um pouco de insight de como a Zara pode vender tão barato. Acompanhe os próximos vídeos aqui que vão responder todas as perguntas que vocês mandaram.